Pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre a paralisia supranuclear progressiva, também conhecida pela sigla PSP. A PSP é a forma mais comum de parkinsonismo atípico. Na verdade, ela é a segunda forma de parkinsonismo mais comum, exceto pela doença de Parkinson. O que a torna um parkinsonismo atípico é que ela cursa com a lentidão e a rigidez semelhantes à doença de Parkinson. Entretanto, ela apresenta alguns sinais e sintomas que não estão presentes na doença de Parkinson, e por isso nós chamamos de parkinsonismo atípico. A PSP, a sua forma clássica, é caracterizada pelo que nós chamamos de instabilidade postural. A instabilidade postural é uma perda dos reflexos posturais que leva a quedas precoces. Então, o que é comum é o paciente apresentar quedas precoces e frequentes, em geral mais de uma, no início do quadro, nos primeiros 2 a 3 anos. Então, isso é muito característico da PSP e isso a diferencia da doença de Parkinson, que é uma forma de parkinsonismo que não cursa com quedas logo no início do quadro. Então, a forma clássica da PSP, que também é chamada de síndrome de Richardson, cursa com essas quedas precoces, essa instabilidade postural precoce, e além disso, a sua forma clássica cursa com o que nós chamamos de oftalmoplegia supranuclear. Então, o que acontece é que o paciente tem uma lentidão nas sacadas, nos movimentos oculares para cima e para baixo, sobretudo para baixo desde o início do quadro. Então essa é a forma clássica. Você tem um aparecimento de quedas precoces com instabilidade postural, a alteração na movimentação ocular, sobretudo para baixo e para cima, associado a um parkinsonismo, que em geral não cursa com tremor e cursa com rigidez e bradicinesia e lentidão, que em geral são mais simétricas do que acontece na doença de Parkinson. Além disso, pessoal, o que foi descoberto recentemente, sobretudo num estudo publicado muito importante na revista Movement Disorders, foi que, além desse fenótipo clássico, a PSP possui outros fenótipos, ou seja, outros tipos, e isso torna sua identificação ainda mais difícil. Esse estudo, muito importante, publicado, ele demonstrou que de 100 casos que foram diagnosticados em autópsia como PSP, apenas 24 apresentavam a forma de Richardson, ou seja, a forma clássica. 75% dos outros 100 casos eram tipos diferentes de PSP. Isso acendeu um grande alerta na comunidade científica e fez com que novos critérios de PSP fossem publicados em 2017 na Movement Disorders. Então, o que acontece? Hoje nós sabemos que a PSP tem a sua forma clássica, que é essa forma que eu descrevi, com quedas precoces, alteração da motricidade ocular e parkinsonismo simétrico, mas que também tem outras formas, que são formas chamadas subcorticais, em que o paciente pode ter um quadro muito semelhante à doença de Parkinson e só anos depois você descobrir que era uma PSP, ou uma forma que apresenta-se apenas como um freezing de marcha, que nós chamamos de freezing progressivo de marcha, e também nós temos as formas mais corticais, que se apresentam predominantemente com quadros cognitivos, mais do que quadros motores. Então, o paciente pode apresentar, por exemplo, uma demência que se assemelha à demência frontotemporal, ou então até outros tipos mais raros de demência, alterações comportamentais, afasias primárias progressivas, a rara síndrome córtico-basal. Tudo isso, todas essas são formas corticais que podem estar presentes na PSP e serem seus subtipos. O que nós sabemos hoje é que, em geral, a PSP pode começar com esses subtipos e, no final dos anos, apresentar-se como a forma clássica. É muito importante nós reconhecermos, porque é a segunda forma de parkinsonismo neurodegenerativo mais comum. O tratamento se diferencia do tratamento da doença de Parkinson, embora a levodopa seja o principal tratamento medicamentoso, assim como a doença de Parkinson, a sua resposta é diferente, o paciente responde menos à levodopa. É essencial que o paciente seja tratado também com a terapia multidisciplinar, com fisioterapia, fonoaudiologia, e o paciente não responde bem, por exemplo, à terapia de estimulação cerebral profunda. Por isso é muito necessário ter cuidado nos casos precoces em que você pensa que é uma doença de Parkinson, mas que o paciente não está respondendo tão bem, porque pode ser uma paralisia supranuclear progressiva. E nesses casos, o DBS, a estimulação cerebral profunda, pode ser prejudicial, pode até piorar o quadro clínico do paciente. Então, é um foco terapêutico diferenciado
que merece atenção e esse diagnóstico não pode passar despercebido, tanto por médicos neurologistas como por pacientes e seus familiares.